Feche seus olhos, vamos orar. Pai da glória, estamos diante de Ti, Tu que és o nosso Senhor, autor da nossa salvação. Nós Te amamos, pedimos que o Senhor venha fortalecer o nosso coração, o homem interior, com graça, com poder, com força sobrenatural. Ensina-nos a ouvir a Sua voz, eu peço. Estamos reunidos aqui hoje como povo Teu, então ensina-nos a ouvir a Sua voz e ensina-nos a concordar com quem Tu és e com o que o Senhor está fazendo, a ponto de nós sermos aqueles que estão no Seu templo clamando glória, em nome de Jesus. Amém. Foi legal que nossa igreja, nosso culto hoje está bem pop, né? O Rodrigo começou hoje abrindo o culto falando sobre Nárnia. O Ramon veio falar das ofertas e dos anúncios, falou sobre Lupin. Eu não vou falar nada disso. Nós vamos falar, abrir um Salmo 29, e nós vamos falar sobre amor e trovão. Nada pop, nós vamos falar sobre a palavra. Vamos falar sobre amor e trovão. Glória a Deus. Abra no Salmo 29. Nós estamos na nossa terceira série, o terceiro episódio da nossa série sobre Salmos, exaltando Deus nos Salmos, exaltando o Senhor, exaltando Deus com Salmos, onde nós estamos falando alguns ou ensinando sobre alguns dos Salmos de exaltação. Então, nas últimas semanas nós temos sido encorajados, exortados a adorar ao Senhor, a reconhecer a sua grandeza. Semana passada o Ramon ensinou sobre um dos meus salmos favoritos, um salmo que nós cantamos muito na sala de oração pelos últimos 16 anos. E muitas vezes eu orei até mesmo aqui nessa sala, a oração de Davi ao declarar, de Davi não, dos filhos de Corá, declarando: os meus lábios são como a pena na mão de um hábil escritor. Olha que coisa mais linda, os meus lábios. Aí ele diz que o rei é exaltado enquanto eu declaro as minhas palavras de amor ao rei. Olha que coisa linda. Hoje nós vamos falar sobre Salmo 29, abre lá, versículo 1. Esse é um salmo de Davi. Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória! O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Olha que coisa linda esse salmo. Um salmo que dá um sentimento, realmente parece aquela introdução do filme de Thor, né? Aquela música, dá uma tremida assim, dá um... vamos pra guerra! A voz do Senhor está sobre as águas, são trovões, e pá, vamos todo mundo. E aí ele termina com: o Senhor abençoa o seu povo com paz. Esse salmo é maravilhoso, ele faz parte do primeiro saltério,
como o Ramon explicou semana passada, o livro de Salmos, ele é composto com 5 saltérios, 5 livros, 5 divisões, e este salmo faz parte ainda a primeira parte do livro de Salmos, que vai até o capítulo 41, e ele carrega a autoria do rei Davi. Esse salmo, ele carrega todas as características de uma poesia hebraica antiga, mas ele é escrito como uma canção. Então ele é escrito, na verdade, ele é escrito para ser lido como uma poesia, uma bela poesia hebraica, mas ele foi composto para ser cantado. Então não é como alguns dos salmos que às vezes a letra não combina ou não rima ou não se encaixa, porque ela foi feita apenas para ser cantada. Mas esse salmo ele foi feito também para ser lido poeticamente. Por isso que eu acho que a gente tem esse sentimento quando a gente lê, um sentimento que nos empolga, um sentimento que nos atrai e conecta a gente com aquilo que o salmista está cantando. A voz do Senhor é com toda certeza o foco desse salmo. O salmista Davi aqui, o rei Davi, ele vai citar a voz do Senhor 7 vezes durante esse pequeno salmo, essa pequena canção que ele fala. Mas ao citar a voz do Senhor, o que ele está tentando dizer é de que o Senhor é soberano. O Senhor, além de soberano, ele é majestoso. Ele não é simplesmente um ogro que está acima de todas as coisas, mas ele é um ser, um Deus soberano que rege sobre tudo e todos, mas a sua voz, a sua glória, a sua majestade, ela encanta, ela atrai, ela é incrível, ele é digno de ser adorado até mesmo pela sua beleza. A glória que emana de Deus, a glória, a majestade que emana do rei assentado em seu trono. Esse salmo, mesmo que pequeno, apenas com 11 versículos, ele é dividido em 3 partes, para falar a respeito da supremacia do Senhor. Então ele vai dividir a primeira parte, o versículo 1 em 2, ele vai falar sobre a supremacia do Senhor, muito parecido com como Hebreus foi escrito. Eu não sei se você já estudou Hebreus, eu nem sei se a gente já teve uma série sobre Hebreus, a gente precisa ter uma série sobre Hebreus. Mas como Hebreus foi escrito justamente para falar sobre a supremacia de Jesus, como Jesus é maior que os anjos, como Jesus é maior do que Moisés, como Jesus é maior do que Melquisedeque, como as palavras de Jesus são maiores do que a lei, do que as leis escritas, e como ele é maior que os anjos. Então, da mesma maneira, aqui ele vai falar sobre a supremacia de Jesus, no versículo 1 e 2, acima de todos os seres celestiais. Depois ele vai falar sobre a força, a majestade, a supremacia de Jesus sobre todas as forças naturais, sobre aqueles fenômenos da natureza que, nessa época do rei Davi, eram considerados como deuses pelos povos ao redor de Israel. Então o salmista Davi está aqui falando, estes que adoram ao trovão não fazem ideia, o Deus trovão, o Deus Thor, se prostra diante da voz do nosso Senhor. É mais ou menos essa ideia que o salmista está querendo dizer, mesmo que vocês sabem, eu espero que sim, mas só para não tirar fora do contexto, essa mitologia vem muito depois do salmista. E depois, no versículo 10 e 11, ele vai falar sobre a supremacia de Jesus sobre a humanidade. Então nós vamos acompanhar esses versículos e falar um pouquinho sobre cada um deles, porque tem muito suco, muita doçura nesses salmos, e a gente não pode passar por ele rapidamente. Então no versículo 1, Davi vai dizer: tributai ao Senhor. Se eu fosse você na sua Bíblia, eu faria igual eu fiz na minha Bíblia. Eu circulei todas as vezes que o salmista disse algo a respeito do o Senhor, a voz do Senhor, o Senhor, e circula tudo, e você vai ver que beleza que vai ficar esses salmos na sua Bíblia. Porque parece que absolutamente em todas as frases o sujeito é o Senhor.
em tudo que ele está falando, a respeito de tudo que ele está fazendo, e todas as ações, é o Senhor que está fazendo. É a respeito do Senhor, é para o Senhor. Tudo aí nesse salmo tem o Senhor no meio. Então aqui ele vai dizer assim: tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai aqui nesse salmo, ele quer dizer dar, entregar, pagar tributo, reconhecer. Então ele vira para esses anjos, seres angelicais, que aqui é para ser reconhecido como falando a respeito dos anjos, mas no original ele chama eles de filhos de Deus, ou filhos de supremo poder. Olha que loucura. O MacArthur, no comentário dele, ele diz que a referência aqui é mais provavelmente aos poderosos anjos de Jeová. Nossa, eu acho isso bonito, né? Fica forte, né? Então o que ele está dizendo assim? Poderosos anjos, ou poderosos guerreiros de Jeová. Aí você já imagina os seres mais gloriosos que existem. Ele vira para esses seres e fala assim: vocês não são tão grandes assim, né? Então, tributai a quem merece glória e força. Tributai ao Senhor, todos vocês poderosos seres angelicais, porque não é a respeito de vocês. Já começa bem. Ele já começa colocando um patamar, um padrão bem alto. Ele está falando que este Senhor, que merece glória, honra, reconhecimento de sua pessoa, ele não se equivale ou se compara nem aos poderosos filhos de supremo poder. O ponto aqui dessa convocação é justamente essa: mostrar como os mais poderosos e gloriosos seres existentes também são instrumentos de louvor ao Senhor. Eles são súditos de Deus, eles são pequenos perto de Deus. Quem aqui é maior que eles? Aquele que é adorado como mais glorioso e mais forte, o Senhor. Quem poderia vencer um dos seres celestiais? Quem poderia sacudir e fazer eles chorar? Quem podia fazer com que eles, os gloriosos, os poderosos filhos de poder, filhos de supremo poder, quem faria com que eles comessem poeira? Nenhum de nós. Mas ele diz assim: esses caras grandões, então, eles também são instrumentos de louvor ao Senhor. A ponto do salmista encontrar ousadia de dizer para eles, né? Porque aqui o que ele está dizendo é uma ordem. Ele não está perguntando aos seres celestiais se eles querem adorar o Senhor. Ó seres celestiais, por obséquio, se vocês quiserem, sentirem vontade, faz um agrado aí para o rei, né? Adora ao Senhor, não ele como um rei humano, reconhecendo a glória de Deus sobre ou em comparação a estes seres. Ele diz: ei, seres celestes, deem a Deus o que ele merece. Tributai ao Senhor poder e glória. E aí ele continua no versículo 2, ele diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Todos os seres espirituais, sejam anjos, arcanjos, principados, potestades e governos, todos se prostram e reconhecem a soberania de Deus e a glória de seu nome. Isso deveria ser um motivo para que nós também nos prostrássemos. Saber que os seres mais poderosos e gloriosos existentes na criação se prostram diante de Deus deveria fazer com que nós, humildes homens, socorridos pela graça de Deus enquanto ainda pecadores, deveria fazer com que nós também beijássemos os pés do Senhor, tributando a Ele a glória que é devida ao seu nome. Porque se Ele merece ser honrado pelos seres celestiais mais gloriosos, por que não Ele merece também ser adorado por nós? Mas nós às vezes nos colocamos acima dos seres celestiais,
como se nós não precisássemos fazer com que o nome dele recebesse honra, com que o nome dele se tornasse famoso, com que o nome dele crescesse em fama. Adorai o Senhor na beleza da santidade. É isso que eu estou dizendo. Ele mostra esse glorioso Deus, esse Deus que está acima de todos os seres celestiais, acima de toda autoridade no céu e na terra, mas ele não é simplesmente um poder ou uma força demoníaca, como o Senhor dos Anéis, Sauron. É só aquele olho, é só aquela força. Não, ele é um Deus belo e santo. Imagina. Nós ainda nem estamos falando sobre o foco do Salmo, que é a voz do Senhor. O salmista já nos deixa assim com água na boca, pensando: meu Deus, revela-te a nós. Abre os nossos olhos para contemplar a tua beleza, a sua glória. Porque se nós víssemos o que os anjos veem, porque se nós víssemos o que Davi viu, nós também cantaríamos da mesma maneira. Nós também escreveríamos canções poderosas assim. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Isso que significa reconhecendo que Ele é Deus e Senhor sobre tudo e todos. Mas isso está relacionado à pureza, à santidade que Ele está dizendo, está relacionada à natureza de Deus. Não é um Deus santo porque Ele se lavou. Não é um Deus santo porque Ele está de branco. Não é um Deus santo porque Ele não se mistura com ninguém. Ele é um Deus santo simplesmente porque Ele não é criatura como todo o restante. A santidade e a pureza faz parte da sua natureza. Ele não se tornou santo um dia. Um dia o Senhor viu, olhou para si e falou: eu preciso me purificar, eu preciso me santificar. E é isso que faz com que os anjos e os seres celestiais fiquem fascinados com a sua glória. Por isso o salmista diz: adore-o, deem a Ele a glória que é devida ao seu nome, adore o Senhor com os olhos fixos na beleza, na grandeza, na majestade que emana desse Deus que não é como nós, que não foi criado, que não pertence à nossa caixinha. Um Deus totalmente puro e íntegro, justo, reto, em tudo que é, em tudo que faz, em tudo que diz. Nada que sai dele, nada que emana dele, nada que é revelado por ele se desvia, se distorce ou se perde pelo caminho, ou é tirado do contexto. Tudo nele é santo. Versículo 3, agora é bonito. Agora o salmista foca na voz do Senhor, ele vai dizer assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória, aquele que os anjos estão adorando, troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. O que parece não ficar muito claro pelas palavras do salmista aqui é que águas são essas que ele está falando. Quais são as águas que ele está dizendo que o Senhor está sobre? Se nós considerarmos alguns dos versículos, nós vamos perceber que ele está usando, obrigado, Igor, que ele está usando a linguagem ou as palavras que são usadas em Gênesis para falar justamente a respeito do dilúvio, como juízo da parte do Senhor. Então aqui o salmista está ligando o poder das muitas águas e da tempestade, do juízo poderoso que veio sobre a criação, mas dizendo que isso tudo está abaixo, sob o controle desse Deus que é santo e belo. Isso é incrível. É muita riqueza teológica numa coisa tão simples como essa. Davi então trabalha descrevendo movimentos dramáticos nas poderosas manifestações do Senhor Deus.
eles são descritos para deixar claro e estabelecer que Ele é supremo e soberano. Ele está acima de qualquer poder da natureza que possa ser adorado como um falso Deus. Ele está acima do sol, como um Deus sol, acima da lua, acima da chuva, acima do trovão, acima das águas. Ele está acima de qualquer ação ou qualquer manifestação de poder. Os raios que trovejam e iluminam o sol no meio de uma tempestade, que fazem com que qualquer ser humano trema dentro da sua casa, eles são como nada comparado com a voz do Senhor. Os raios, os relâmpagos, eles são como um reflexo da voz do Senhor. Imagine agora a voz das muitas águas de uma grande tempestade. Eu e a Nath, nós estivemos lá mês passado nas Cataratas do Iguaçu. Se tornou um dos lugares favoritos da minha vida, um dos lugares mais lindos e poderosos que eu já tive. A experiência de estar do lado de lá, do lado do Paraguai, olhando de cima para baixo, água suficiente para encher, como eles disseram para a gente, suficiente para encher uma piscina olímpica por segundo. É muita água. Uma piscina olímpica por segundo. E aquele barulho ensurdecedor das águas batendo, caindo umas sobre as outras. Todo crente que vai lá com certeza pensa na ideia de a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E você fica lá, eu lembro da Nath, a Nath me esqueceu lá. Ela sentou na beira da grade e ficou lá, oh, Senhor. Mas a experiência de estar sentindo aquele vapor, ouvindo aquela voz, e você tenta falar com as pessoas, você quase não ouve a voz uns dos outros, porque a voz das muitas águas é ensurdecedora. Agora imagina, o que o salmista está dizendo é que a voz do Senhor está sobre a voz das muitas águas. Enquanto as nossas vozes não se podem ouvir no meio das tempestades, a voz da tempestade se cala diante da voz do Senhor. A voz do Senhor faz assim, quando o Senhor fala. Davi diz, o que é a voz da tempestade perto da voz de Deus? Nós trememos de medo quando a tempestade rodeia a nossa casa. A gente fica com medo das coisas caírem, das coisas serem levadas pelo vento. A gente começa a palpitar de adrenalina, de ouvir a chuva batendo na janela. E Davi fala assim, a voz do Senhor, ouve-se a voz do Senhor acima das muitas águas da tempestade. Enquanto as tempestades trovejam, Deus troveja. Deus troveja sobre os trovões da natureza. É a ideia que ele está querendo dizer. Vocês estão adorando fenômenos da natureza. Os fenômenos da natureza são ações que manifestam o poder e a glória de Deus. Se lembra quando o próprio Senhor acalmou as tempestades por meio de Jesus Cristo, que é Deus? Esse Senhor que Davi está falando aqui, você se lembra que lá em Marcos 4, ele com os discípulos estavam num barquinho e eles enfrentaram uma tempestade no meio do mar? E as águas vieram contra os discípulos, e os discípulos morrendo de medo, os discípulos pensando e imaginando, chegou a nossa hora, nós vamos morrer. Eles não levantaram, chegou a nossa hora. Não, aí eles dizem, nós vamos morrer. Enquanto isso, onde o Senhor estava? Dormindo. O Senhor não está nem aí com a voz da tempestade. O Senhor não está nem aí com a manifestação da tempestade causando medo. Ele descansa enquanto a tempestade está acontecendo.
porque a tempestade não foge do seu controle, porque a tempestade não está acima dele. Ele descansa. Os seus discípulos vêm para ele: Senhor, olha a pergunta dos discípulos: Senhor, o mesmo Senhor que Davi está falando, Senhor, não te preocupas que estamos a ponto de morrer? Tipo, você está garantido, mas e nós? Você se morrer, ressuscita, mas e a gente? Tipo, não está preocupado que nós vamos morrer com o Senhor? Jesus acorda, esfrega os olhos. Ai, ai. Jesus disse: nossa, que tempestade grande. Nossa, o que eu vou fazer? Meu Deus, ó Senhor, e agora? Não, ele levanta, ele... Acalma-te. Zip. Só isso que ele diz. Acalma-te. E imediatamente a tempestade se acalmou. Ele não ficou emocionado. Ele não fez juntou energia. Deixa eu aumentar o volume do meu poder. Jesus simplesmente, como esse Senhor do salmista Davi, olhou para a tempestade que está abaixo dele e disse: acalma-te. E a tempestade colocou o rabinho entre as pernas e obedeceu, porque ela não tem outra escolha a não ser obedecer. E isso também deveria fazer com que as tempestades do nosso coração se acalmassem também. Isso deveria ser paz para nós cristãos. Paz para nós que confiamos no Senhor que é soberano. Porque se Ele é soberano sobre toda tempestade, Ele também é soberano sobre as tempestades do meu coração. As tempestades que inundam a minha mente. Senhor, não te importas que eu esteja afundando agora de preocupação? Senhor, não te importas que eu talvez não consiga controle sobre as minhas emoções, os meus medos agora? Diga às tempestades no meu coração que acalmem. Isso é segurança, gente. O nosso Deus não está em dificuldades. Ele não está sofrendo, tentando... Está quase largando, não estou aguentando. Não. Ele está sentado calmamente, firmemente e soberanamente em seu trono sobre tudo e todos. Versículo 4, ele diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor é cheia de majestade. Não é só o Senhor, a sua pessoa, que é cheia de majestade. A voz do Senhor, que Ele está dizendo assim, existe beleza que emana, que é gloriosa, que causa maravilha e temor na voz dele. Quando o Senhor fala, tudo se prostra como um súdito diante do rei. Quando o Senhor fala, todos ouvem e obedecem. A voz do Senhor cria, a voz do Senhor destrói, a voz do Senhor mata, e a voz do Senhor dá vida. É pela voz do Senhor, é pela palavra do Senhor que tudo é criado. É pela palavra do Senhor que nós somos salvos. Jesus lá em João 5, 24 e 25, ele diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. A palavra de Jesus tem poder, então nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Mas ele diz assim, versículo 25: em verdade vos digo que vem a hora, e essa hora já chegou, em que os mortos ouvirão o quê? A voz do Filho de Deus, e todo aquele que ouvir, viverá. Pela voz do Senhor, nós vivemos.
pela voz do Senhor nós permanecemos, pela voz do Senhor nós somos salvos. Assim como pela voz do Senhor, lembra que a palavra diz que é no comando do Senhor aos seus arcanjos que haverá o som de trombeta, e os seus anjos reunirão todos os seus, e é naquele momento, ao som da voz do Senhor, que os mortos ressuscitarão, e que nós seremos glorificados ao som da voz do Senhor. Meu Deus. 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e Sirion como um garrote selvagem. Aqui a tempestade é engolida pela voz do Senhor e agora a terra precisa temer o Senhor. E não a tempestade ou as forças da natureza. Ele é quem deve ser temido. Primeiro parece que uma tempestade está acontecendo e o salmista está dizendo assim: tudo bem a tempestade rolar porque Deus está acima, mas agora a voz do Senhor é ouvida a ponto da tempestade já não se importar mais com isso. Ninguém se importa mais com a tempestade. Está todo mundo preocupado porque o Senhor está falando. E aí ele vai dizer: a voz do Senhor despedaça. Não é a tempestade mais que está despedaçando os cedros do Líbano. É a voz do Senhor que tem esse poder. Ele é quem deve ser temido. A tempestade, agora, ela está no norte de Jerusalém, porque ela está no Líbano, lá no norte. E ele está dizendo que nem os cedros do Líbano, que são as árvores, as maiores árvores e as mais fortes da floresta, podem contra a voz de Deus. A voz de Deus. A espada de 2 gumes que sai da boca dele. Ninguém pode contra a sua espada. Ele diz: a força do Líbano que está nos cedros, nas fortalezas de madeira. Ele fala: isso é como nada se o Senhor proferir uma só palavra. Isso é desmanchado diante dos homens, se ele disser qualquer palavra de julgamento. Ele diz: não somente os cedros do Líbano, mas ele até mesmo envergonha o próprio Líbano, fazendo dele como um bezerro saltitante. Quer dizer, como um jovenzinho qualquer. Ele faz com que Sirion aqui é o Monte Hermon, que é o maior monte, o monte mais alto da Palestina, com 2.774 metros de altura. E ele está dizendo assim: o próprio Monte Sirion é como um garrote selvagem, que pode ser espantado, que pode ser enxotado. Joga uma pedra nele e o garrote selvagem vai embora, se assusta ou foge. Ele está dizendo: o monte ímpeto, o monte de maior majestade que a gente conhece da região, ele foge quando ele ouve a voz do Senhor. Porque em outros salmos a gente vê que quando o Senhor fala, até os montes derretem. Perto de seu poder, nem os povos, nem os poderes ou as fortalezas, nem os nossos recursos bélicos podem nos defender. Quando a voz do Senhor é ouvida na terra, não há para onde fugir, não há onde se refugiar. Quando ele fala, todos ouvem. Quando eu leio isso, eu penso naquela ideia do fim dos tempos, quando o Cordeiro se manifestar, como os reis poderosos da terra vão se esconder nas montanhas, nas encostas, nas cavernas, e vão começar a dizer: caiam sobre nós, ó pedras, ó montanhas, e esconda-nos daquele que se assenta no trono
e do seu cordeiro. Esconda no deserto, porque nós não temos nem para onde ir, caia sobre a gente, para que a gente não tenha que ver a sua glória, ou ouvir a sua voz, porque não tem para onde fugir, e nós não temos nada para fazer, ou para dizer, depois que ele disser algo. O versículo 7 é incrível. A voz do Senhor lança chamas de fogo. Essa é da hora, hein, Derecão? Lança chamas. Davi atribui as chamas de fogo à voz do Senhor. Tem um outro versículo. 2 Samuel 22:13 diz que pelo esplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Olha esse versículo ali, eu acho que eu nunca tinha lido esse versículo. Pelo esplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. E aí o salmista diz que essas chamas de fogo são acesas pela voz do Senhor. É pela voz de poder do Senhor que chama acontece. O que também, mais uma vez, me faz pensar escatologicamente, pensando no futuro, quando um fogo purificador se acender sobre toda a terra. Como Tiago? É Tiago que fala? 2 Pedro. Sempre confuso. Pedro, Tiago. 2 Pedro vai dizer que um fogo consumidor, um fogo da parte do Senhor, que vai se acender para purificar a terra. Os elementos serão consumidos por esse fogo. Por quê? Porque Ele vai mandar isso acontecer. Porque Ele vai declarar, se faça, e o fogo vai acender. Isso é incrível. 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Agora ficou todo mundo com medo, porque não tem mesmo para onde fugir. Do Líbano ao norte, ao deserto de Cádiz ao sul, não tem para onde fugir da voz do Senhor. Se você está nas fortalezas de cedro lá no Líbano, ou se você decide se esconder no deserto, o salmista diz, até o próprio deserto treme diante da voz do Senhor. O Senhor faz tremer o deserto. Davi deixa claro que ninguém foge da voz do Senhor. Da floresta às montanhas ao deserto, do céu até a terra. Ele abala tudo que pode ser abalado. Ele faz tudo e todos tremerem diante da sua presença. Por isso os seres celestiais se prostram. Por isso eles tributam ao Senhor. Se aqueles que estão mais longe, no deserto escondidos, não podem fugir, imagina aqueles que estão na própria presença dele. Eles são como um vidro, cristal transparente diante dos olhos do Senhor. Não há nada neles que não possa ser visto. 9. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. É como uma exclamação, glória! A voz do Senhor é como se fosse uma onda de impacto de uma explosão atômica. Você já viu um vídeo dessas explosões? Alguém já viu? Não fica nada no caminho. Não fica nada. É som. É um impacto de uma onda sonora. E aquilo varre por quilômetros. Não fica nada. Ele diz, a voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. Essa é a imagem. Essa é a imagem da voz do Senhor. Explodindo, destruindo molecularmente. Os elementos das árvores sendo consumidos com a voz do Senhor. Ele diz que toda a terra treme diante do Senhor, mas a terra está em perigo. Não é a tempestade que eles precisam se preocupar. Não é com as águas que eles precisam se preocupar. É a voz do Senhor que está sendo ouvida pela terra. Mas existe um povo que não está preocupado. Existe um povo que não está fugindo da voz do Senhor.
Existe um povo que não está temeroso em ser destruído pela voz do Senhor. Ao invés de correr para as florestas, correr para o deserto, onde que eles estão? Em seu templo. E eles estão em concordância. E eles, ao invés de dizerem, para! Eles estão dizendo, glória! Eles estão dizendo, é isso mesmo! Faz o que o Senhor faz de melhor! Manifesta o seu poder! Manifesta a sua glória! Mostra para a criação quem tu és! Mostra quem manda aqui! Glória! Se é para queimar, queima! Se é para derreter, derreta! Se é para mostrar sua beleza, mostre! Não interessa! Glória! Gente, isso é muito lindo! Isso é poderoso! Ah, Deus nos deu um coração como o de Davi. Nos deu um coração como o de Davi, que entende e mistura em sua mente, em seu coração, sua beleza, sua glória, seu poder, seus afetos. E faz com que canções sejam pronunciadas pelos nossos lábios, Senhor. Enquanto todos os inimigos de Deus tremem de medo, escondidos em cavernas, o povo de Deus está em seu templo dizendo, santo, glória, seja feita a sua vontade. Versículo 10, o Senhor está entronizado sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei para sempre. Essa palavra dilúvio é exatamente usada para se referir ao dilúvio de Noé, ao dilúvio das muitas águas. E o que Davi está fazendo é essa mistura, essa junção de um Deus que é juiz, de um Deus que é poderoso, de um Deus que mostra sua santidade por meio de julgamento, mas ele não está em perigo por causa do dilúvio. O dilúvio não abala o trono de Deus. O dilúvio não tira o sono de Deus como se ele precisasse descansar das preocupações diárias, né? Ele não fica preocupado, ansioso, como se, e agora? O que eu vou fazer com isso? Ele diz, o Senhor está entronizado sobre o dilúvio. As muitas águas são manifestações de seu juízo, mas enquanto elas manifestam em obediência o seu juízo, ele se assenta como um rei. Ele se assenta como um rei. E Davi diz, não como um rei humano como eu. Não como um presidente que em 4 anos é deposto. Não como um governador da terra que qualquer um pode retirar e remover do seu cargo. Aquele que se assenta como um rei, se assenta como um rei para sempre. O que nós precisamos compreender é que, ao lermos a Bíblia, nós não estamos lendo a respeito de um Deus do passado. Nós não estamos falando sobre um Deus soberano na época de Davi. Um Deus que na época dos discípulos fazia coisas poderosas. Um Deus que na época dos apóstolos curava e manifestava poder. Nós estamos lendo e nós estamos falando a respeito de um Deus que é rei para sempre. Um Deus que era, que é e sempre será. Um Deus imutável, um Deus que sempre foi santo, sempre é santo, sempre será santo e sempre estará sentado, reinando, majestoso, glorioso e soberano. Acima de seu trono não há mais ninguém. Acima de seu nome não há nenhum outro nome. Ó nações da terra, por que vocês não colocam sua esperança no Senhor? Ó igreja de Magodei, por que você se preocupa com tempestades tão pequenas?
Se você pertence a um Deus tão poderoso, será que é somente na nossa mente ou nosso coração também acredita que a qualquer momento Deus pode não dar conta dos nossos problemas? Será que essa mentira já se enraizou no nosso coração a ponto de nós nos preocuparmos com guerras, rumores de guerras, tempestades, vulcões, terremotos, perseguições, tribulações, medo? Ou nós estamos seguros de que aquele que começou a boa obra é aquele que é fiel para terminar? Que aquele que estabeleceu a sua aliança conosco é aquele que é fiel para mantê-la até o final? Este é o Senhor, aquele que humilhou os principados e potestades. Ele é aquele que fez deles um espetáculo público, como em Colossenses 2,15 vai dizer. Esse é aquele que está demonstrando para os povos vizinhos de Israel, de que todos os seus deuses são simplesmente faíscas que saem do nosso Deus que é verdadeiro. Aquelas manifestações de poder da natureza, que vocês se dobram diante deles, são na verdade simplesmente Deus falando. Deus se demonstrando. Eles não são Deus. E por último, nós vemos então essa manifestação, desde o 10 e 11, nós vemos ele se mostrando não somente sobre os seres celestiais, não somente sobre as forças da natureza, mas também sobre o povo de Deus. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa seu povo com paz. Olha que terror é para as nações da terra a voz do Senhor, mas olha quão esperançoso e gracioso é para o povo de Deus a voz do seu Deus. Enquanto os povos, os reis, os seres celestiais, as manifestações da natureza se prostram com medo diante de Deus, o seu povo, na verdade, é fortalecido pela voz de Deus. O povo de Deus recebe força que emana de Deus pela sua palavra. Nós somos lavados pela palavra de Deus, somos fortalecidos pela palavra de Deus, somos purificados pela palavra de Deus, somos encorajados, somos quebrados, polidos, podados, porque a voz de Deus é como a voz de muitas águas, continuamente sendo demonstrada na criação. Mas para nós, isso é sinônimo de paz, isso é sinônimo de consolo. Essa voz, essa tempestade, ela se volta agora para o povo de Deus em favor daqueles que o amam. Ele fala para fortalecer e purificar o seu povo. Para o povo de Deus, ele não se manifesta para destruir e humilhar. Pelo contrário, ele fala para edificar, justificar, abençoar e trazer paz. A beleza de um salmo assim é justamente ver a grandeza de Deus, o poder de Deus e a maneira que esse Deus tão poderoso e glorioso trata com o seu povo, se relaciona com o seu povo. Esse é aquele, ele é transcendente, mas olha quão próximo ele está dos humildes. Ele é aquele que está tão alto, no seu alto sublime monte, trono, mas ele está mais perto que as moléculas do nosso corpo. Um salmo assim faz justamente serve como um lembrete para nós, povo de Deus, de que nós não devemos fugir de sua voz, nós não devemos fugir de sua presença. Pelo contrário, se nós somos seu povo, nós devemos correr para sua voz,
porque nós não somos definidos pela cultura da nossa época. Nós não somos definidos pelo que o mundo diz a nosso respeito. Nós não somos definidos pela moda ou por aquilo que as mídias sociais dizem que nós somos ou que devemos fazer. É a voz do Senhor que nos define. É a voz do Senhor que diz quem nós somos. É Ele quem diz verdades a nosso respeito. A sua palavra, Senhor. Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde correremos se eu fugir para o céu, se eu fizer minha cama no mais profundo, lá o Senhor estará, também não tem para onde fugir. Não sabeis que sou eu quem preenche os céus e a terra? O Senhor grandioso que preenche todas as coisas. Quando Ele fala com o seu povo, Ele fala porque Ele tem uma aliança para com eles. Ele fala para atraí-los a Ele. Ele fala para fortalecê-los naquilo que Ele comprou o seu povo para ser. Em outras palavras, para finalizar, você e Magudei, que nos últimos meses, ou nas últimas semanas de jejum, tem se sentido como verminho Jacó, tem se sentido humilhado, tem se sentido pisoteado, tem se sentido fraco, tem se sentido pequeno demais para vencer as tempestades, se lembre, a voz do Senhor está acima das tempestades. A voz do Senhor é consolo para aqueles que o buscam. A voz do Senhor te corrige para a santidade. O Senhor é bom para aqueles que o servem. O Senhor é um bom pastor. Ah, Senhor, faz-nos ouvir a sua voz. Abra os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Se você tem se sentido fraco, olhe para o Senhor, para a sua grandeza agora. Tribute a Ele glória. Tribute a Ele força, poder, honra, majestade. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir aqui para frente, mas eu quero te convidar agora a responder a essa mensagem exatamente como Davi faz. Ei, povos que estão me ouvindo, tributai ao Senhor glória, tributai ao Senhor poder. Talvez agora seja o momento de você olhar para dentro de você e dizer: ó tempestades no meu coração, acalmem-se diante da voz do Senhor. Deixe o Senhor cuidar de você, trazer paz agora. Deixe o Senhor se manifestar com a sua voz. Faça um exercício talvez agora, diga ao Senhor: Senhor, o que você pensa ao meu respeito? Senhor, o que vem na sua mente quando você ouve o som da minha voz? E deixa a voz do Senhor romper no seu coração agora. Deixa a voz do Espírito soar sobre você, poderosamente, removendo toda a floresta de confusão, derrubando toda a fortaleza de sofismas, removendo tudo aquilo que pode causar medo, escuridão, confusão, ansiedade. Oh Deus, quem somos nós para te ensinarmos alguma coisa? Quem somos nós para darmos a ti conselho? Troveja do céu agora, Senhor. A voz do Senhor ainda se pode ouvir nas nações. Hoje mesmo o Senhor está trovejando dos céus. Quem pode ouvi-lo? Será que nós estamos como aqueles que estavam perto de Jesus quando ele foi batizado e disseram: não foi a voz de Deus, foi um trovão?
Ou nós conseguiremos reconhecer a voz do Senhor? Será que nós conseguimos reconhecer o Senhor trovejando nas nações hoje? Trovejando no Oriente Médio? Trovejando na Europa? Trovejando na América do Sul? Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor trovejando? Do Brasil a Israel, da China aos Estados Unidos, o Senhor está sentado sobre todas as tempestades. Acima de todas as tempestades, o Senhor está reinando. Ele se assenta sobre todas as tempestades. É o Senhor que ordena a vida, é o Senhor que ordena a história. Ele é Rei majestoso e soberano. Grande é o Senhor e digno de nossa adoração. Grande é o Senhor e digno da nossa devoção. Grande é o Senhor e digno dos nossos pensamentos, sentimentos, canções, tempo, dinheiro. Tu és digno de tudo que somos, de tudo que temos. As nações estão temerosas, mas nós estamos em seu templo e nós cantamos glória! Glória! Seja feita a sua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Vem, Senhor. Vem trovejar, Senhor.